Farmacêutico tem autonomia técnica para tomada de decisões e deve ser respeitado em suas plenas exercícios de trabalho, seja no setor varejista, seja no âmbito do SUS, no âmbito hospitalar, na indústria. E eu vou estar explicando isso na prática, que aconteceu comigo. É uma das grandes dores de cabeça aí, com vários colegas, principalmente os recém-formados aí, que já entram no mercado de trabalho, farmácias e drogarias aí, o medo de fazer ali uma tomada de decisão quando se envolve aí medicamentos da portaria 344, a intercambiabilidade, que é uma lista imensa divulgada ali para a Anvisa, atualizada diariamente, mas ela não pode ser o calcanhar de Aquiles ali para travar tratamento de paciente, para travar uma venda, para prejudicar o paciente ali, quando você talvez não tenha um medicamento, seja ali pelo estoque da sua loja, ou talvez o medicamento nem tem mais no mercado, né? Não tem mais ali na distribuidora, e o prescritor não tem essa informação. O farmacêutico, sim, né? A farmácia tem essa informação. O farmacêutico ele tem essa autonomia para fazer a substituição pelo genérico ou pelo similar. E eu vou mostrar isso na prática de como fazer essa intercambiabilidade de uma forma segura, ética e transparente, sem prejudicar o paciente. Você já perdeu uma venda porque achou que não podia fazer uma substituição? Eu vou contar um caso real que mudou minha forma de atender. Isso aconteceu comigo na prática, lá em 2020, numa farmácia, uma grande rede, inclusive. Na época, eu trabalhava como substituto, né, farmacêutico assistente. Então, vou contar o que aconteceu comigo e que sirva de exemplo para os colegas aí de como se portar, o que vai acontecer com vocês, principalmente recente agora, onde a gente está vendo várias faltas de medicamentos aí no mercado. Uma cliente chegou com receita de Biomag 15 miligramas, um comprimido ao dia por 60 dias, tudo certo na receita, inclusive uma receita de notificação B2, tem que estar com os dados tudo correto, pois ela é um medicamento, é uma notificação que a gente deve levar ali para a vigilância sanitária todo mês, pois ela entra dentro dos balanços obrigatórios, dentro da portaria 344. Nós vamos estar falando bastante sobre isso já no próximo módulo. Quais são esses medicamentos, quais são as listas do Biomag, Sibutramina, Cibus. Ele entra dentro desses medicamentos, pois ele é um medicamento de controle rígido, pois trata-se de um medicamento que tem efeitos colaterais graves. E a cliente chega na farmácia com a receita do Biomag, tudo certo na receita, B2, ok, os dados, dados do médico, do prescritor, dados da cliente, tudo certinho. E eu não tinha no meu estoque o Biomag. Eu tinha o Cibus 15 miligramas. Inclusive, eu também não tinha o genérico, que é a Sibutramina. O que eu fiz? Eu peguei o Cibus e fui lá no balcão com a cliente, expliquei para ela, olha, eu não tenho Biomag, mas eu tenho o Cibus aqui da Eurofarma, um laboratório de muita confiança, respeitado, mesmo princípio ativo, mesma dosagem, vai fazer o tratamento igual aí, do jeito que o médico aí te orientou, pode tomar com toda segurança e tranquilidade. Expliquei tudo para ela e ela, numa boa, levou o medicamento.
Comprovado, registro na Anvisa, obviamente, né? Porque se trata-se de um medicamento que está ali na minha farmácia, dentro com a nota fiscal e tudo, é porque ele tem a comprovação ali na Anvisa, ela aceitou e levou o medicamento tranquilamente. Arquivei a receita, tudo ok, ela levou. Porque muitos colegas, inclusive vocês que devem estar assistindo esse vídeo, não fariam isso. A crença, o mito, que referência não pode ser substituído por similar. Inclusive, na época, eu vou contar para vocês, a farmacêutica RT, na época minha, ela me deu uma advertência verbal, não por escrito, falando: ah, Marco, não faça isso mais, porque não pode trocar a legislação, a empresa é muito rígida. Aí eu falei: eu assinei, pode deixar que eu assumo qualquer tipo de responsabilidade, caso a vigilância não aceitar essa intercambialidade. Não existe isso, pessoal. Por isso que eu estou mostrando esse vídeo aqui como uma forma de exemplo. Isso não é verdade, segundo a legislação. Em momento nenhum na legislação, o farmacêutico ele é proibido de fazer essa intercambialidade aí, se você não tem o genérico. A própria RDC de 2014, a 58 de 2014, medicamentos similares equivalentes podem ser, sim, intercambiáveis com de referência. E outra, que é mais importante do que RDC ou normativas, o farmacêutico tem autonomia técnica para substituição. Eu vou dar mais outros exemplos nos próximos cursos, nos próximos módulos que eu vou falar desse nosso curso, do que aconteceu na pandemia da Covid-19. Vários exemplos do que nós tivemos que fazer, porque vários antibióticos ficou em falta, e nós fomos obrigados a fazer trocas de medicamentos, o paciente não, praticamente não morrer, porque a azitromicina ficou em falta um tempão, a amoxicilina e clavulanato ficou em falta muito tempo. Se a gente não tivesse um antibiótico ali de emergência para fazer uma troca rápida, crianças iam ficar, era coisa séria. Eu vou falar muito sobre isso. Então, o farmacêutico tem autonomia técnica ali para resolver o problema. E às vezes a gente não tem um médico para ligar ali de emergência para conseguir uma receita rápida. Não é o caso desse agora, estou falando desse caso que aconteceu comigo ali em 2019, na verdade 2020, sobre a sibutramina. Troquei pela Cibus, vigilância levou essa notificação, corrigiu e não questionou. Inclusive a vigilância bem ativa lá da cidade. Não questionou. E não pode questionar. Até porque eles sabem que farmacêuticos têm essa autonomia. Eles não têm base legal, eles não podem interferir num ato que é privativo de farmacêutico, que é a intercambialidade. Inclusive, se eles me notificassem, ou notificassem a empresa lá, eu ia questionar eles lá, falando assim: qual a base legal que vocês estão me questionando um ato privativo que é meu? Não pode. Você tem que aceitar lá, eles vão trocar a forma farmacêutica. É uma questão até ética, que não foi o caso. Então, pessoal, a autonomia farmacêutica é uma coisa muito séria, assim como o ato médico. O papel do farmacêutico garantir o tratamento, resolver o problema do cliente, manter a qualidade. Tem muito paciente que chega na farmácia e você fala assim: eu não tenho esse medicamento, mas tem lá sim. Às vezes ele está lá como similar, mesmo princípio ativo, mesma eficácia, mesma qualidade, tem um registro ou não diz. Por que você não pode dispensar esse medicamento? Qual a base legal que você não vai dispensar? Por causa de uma RDC que às vezes até está ultrapassada e você é o farmacêutico, tem essa autonomia para garantir, ó, pode levar isso aí. Não tem problema nenhum, não vai te fazer nenhum efeito colateral. O similar, ele pode ser sim dispensado, inclusive medicamentos controlados.
Se ele está dentro do seu armário, é porque ele está registrado. Ele não é um medicamento clandestino. Ele não é um medicamento proibido. Então, se ele está aí e não pode ser vendido, manda devolver lá para a indústria. Liga aí para o suporte aí. Se você acha que ele é um medicamento que não pode ser, liga lá para alguém, ó, devolve isso aqui, tira isso do armário. Ele vai vencer aí. O médico, o prescritor, ele não sabe que existe esse medicamento. Tem muitos medicamentos similares que eles nem sabem que existe, mas você sabe que ele está aí. Cabe a você tomar uma decisão caso não tenha o de referência. Aí você tem que explicar para o paciente, para o cliente, olha, eu não tenho esse, mas tenho esse. E faz o mesmo efeito igual. A eficácia é igual. O tratamento é igual. É importante você fazer esse tratamento. Não pode ficar sem tratamento. Autonomia não é desobedecer regras, é conhecê-las profundamente. Você não pode levar ao pé da letra aquilo que te prejudique. Se a gente for seguir ao pé da regra, a legislação, as leis, tudo, você não vende uma dipirona. Você já leu a bula da dipirona? Pega a bula da dipirona aí e lê. Lê todas as reações adversas da dipirona. Tem certeza que você não vai nem tomar dipirona. Se você for um farmacêutico legalista, aqueles assim, eu sou bem legalista, vou seguir ao pé da lei. Tem certeza que você vai mudar de profissão. Você vai procurar outra coisa para fazer. Eu sempre gosto de dizer isso. O Brasil é um país gigantesco de populações que é, fala assim, um país continental. O país que mais consome dipirona no mundo. Aí ele pega a bula da dipirona, tem tantas reações adversas que fazem estudos clínicos lá na Europa e acha que acontece aqui. Dipirona hoje vende aí cartelas a rodo. Mas lê a bula da dipirona, você não vai tomar dipirona mais. As coisas não funcionam assim. Você é um profissional do medicamento. O médico prescreve o tratamento, mas quem dispensa é você. Então você tem que conhecer profundamente a regra e garantir que aquele paciente vai seguir o tratamento e não ser prejudicado. Com aquela decisão, o cliente saiu satisfeito, porque ele não vai precisar ficar indo em outras farmácias, batendo de farmácia em farmácia atrás do Biomag, né? Saiu com o tratamento, garantia a venda, bom para mim, para a empresa, confiança fortalecida, porque ela voltou, inclusive, nas farmácias várias vezes com outros tipos de tratamento, zero problemas com a vigilância sanitária, que inclusive é de notificação, a vigilância viu, não tive nenhum problema. Pelo contrário, a relação minha com a vigilância sanitária foi de muita confiança. O farmacêutico no varejo, para quem está chegando agora, se você é recém-formado, ele tem que conhecer as legislações que realmente importam no dia a dia. Eu gosto sempre de dizer isso, que você é um profissional que formou agora, ali, quando você está no sétimo, oitavo período, aí você, eu vou para estética, vou trabalhar na estética, então você tem que conhecer as legislações da área da estética. Se você vai trabalhar no SUS, você vai trabalhar legislações do SUS. Se você vai para o varejo, que é 85% dos profissionais de farmácia, você tem que conhecer as legislações que realmente nos importam. E usar essa autonomia, que é de suma importância, com segurança, para passar essa segurança para a sua equipe e, principalmente, o paciente, porque ele confia mais em você do que talvez no médico. Porque você é o profissional do remédio, do medicamento. Você já pode perceber que o paciente ele procura sempre o farmacêutico. Se você está lá com um uniforme diferente, um crachá, ele fala, você é farmacêutico, por favor, me tira uma dúvida. E ele vai te procurar. Então, essa autonomia, essa confiança é de suma importância para você, pessoalmente, e para a empresa. Postura proativa.
Se você não tem aquele medicamento naquele determinado dia, vai lá, abre o armário, vê se tem um genérico similar, pegue a caixa, põe lá, mostre para o cliente, explique, garanta, faça isso para que o tratamento seja feito no seu ambiente de trabalho. No último caso, deixe ele em outra farmácia, em outro estabelecimento, procurar outro profissional, mas que você tenha a resolutividade, resolver o problema nas condições que você tem aí no seu ambiente de trabalho. As legislações-chave para o varejo, a RDC 58 de 2014, que fala sobre a intercambiabilidade. Nós vamos falar muito isso já nos próximos módulos. A 44 de 2009, as boas práticas em farmácias, que você deve fazer sempre com sua equipe, periodicamente, inclusive nos treinamentos, e apresentar sempre para a vigilância sanitária. Isso é muito importante até para te respaldar tecnicamente. E a RDC 471 de 2021, que mudou recentemente agora, onde entrou os antimicrobianos e as canetas emagrecedoras e o SNGPC que voltou agora, recente agora, né? Já está valendo aí esse ano agora. É de suma importância isso para o varejo. Basicamente essa aqui. E, obviamente, a portaria 344, que é o tema desse curso que nós vamos estar falando isso. Pessoal, o que falta para muitos farmacêuticos hoje, pleno 2025, né? A realidade aí do setor varejista que cresce a cada dia, graças a Deus, né? Muitas vagas aí, muitas farmácias abrindo, então muitos empregos. Falta segurança no atendimento. As empresas estão precisando de farmacêuticos que tenham segurança, postura, garantir essa confiança ali para tomar uma decisão técnica e manter essa decisão técnica. Conhecimento atualizado das normas é aquilo que eu sempre digo. Tem muitos farmacêuticos aí que interpretam as normas com aquilo que convém. E aquilo que convém, às vezes, é prejuízo econômico, não só para a empresa, mas para o paciente. E as coisas não funcionam assim. Não funcionam assim. Então, é isso que nós vamos estar mostrando de forma prática, didática, para que o setor varejista está precisando de profissionais proativos e que resolvam o problema do paciente, e principalmente ética e confiança para tomar uma decisão para garantir que aquele paciente seja garantido o seu tratamento. E que você, profissional farmacêutico, não perca a postura, não perca a ética e, obviamente, não perder o CRF, como muitos colegas pensam que vão perder, ou outros colegas ameaçam que vão perder. Pois você não ganhou seu CRF de graça, né? Você não acordou num belo dia e achou um diploma de farmacêutico no chão. Não é assim que funcionam as coisas, né? Tem todo um processo aí. Nós vamos falar muito sobre isso no curso, tá bom? Vamos que vamos aí e até o próximo módulo.